Este vai ser o episódio 02 do Multiverso Jurídico, no qual vamos abordar Avatar: A Lenda de Aang, a memória e a destruição de povos originários. Bom, o primeiro passo vai ser de contextualização e de demonstrar como é o enredo dessa animação. Avatar é uma animação norte-americana, mas ela tem elementos de um anime. E a sua narrativa é muito complexa, porque ela aborda diversas reflexões. Ela não naturaliza a violência, como nós vemos em Naruto. E os personagens vivem com dilemas e tem rupturas. São personagens que nós chamamos de personagens esféricos. Aqueles personagens que não têm uma narrativa tão linear assim. Mas qual é o enredo do Avatar? O Avatar é baseado em um personagem principal que nós chamamos de Aang, e esse personagem é denominado Avatar. O que é o Avatar? O Avatar é uma pessoa com muita importância e relevância para o mundo do universo da animação. Porque a animação consiste em demonstrar quatro nações. Essas quatro nações são baseadas em elementos, que são fogo, ar, terra e água. E tem pessoas deste mundo, deste universo, que têm a capacidade de manipular os elementos, que nós chamamos de dobradores. Como assim dobradores? Dobradores são aquelas pessoas que, que conseguem manusear de uma forma até meio mágica, manusear, estruturar os elementos. E o Avatar, ele é tão especial, por quê? Porque ele consegue manusear esses quatro elementos. Então ele é meio que tem um superpoder do superpoder, ele tem um upgrade aí. E a sua existência é justificada para manter o equilíbrio entre essas nações. Tanto o equilíbrio do mundo físico como do plano espiritual. E inclusive o plano espiritual no Avatar é interessante como a narrativa é construída para a gente aceitar. Porque o plano espiritual lá, ele existe de fato. A gente vive o plano, a gente vê como eles conseguem se conectar com o plano espiritual. E as pessoas sabem que é da essência desse plano espiritual. E o Avatar vem justamente para manter esse equilíbrio. E o Avatar ele sempre reencarna. E nessas reencarnações, ele sempre vai nascer numa dessas nações. Só que essa nação, ele não vai nascer na nação que ele nasceu anteriormente. Então, se ele nasceu na nação da água, ele não vai nascer na nação da água no futuro, na próxima vida. Justamente para manter esse equilíbrio entre as quatro nações. E o mais interessante da animação, que apesar de terem essas quatro nações, da essência dessas quatro nações, há diferenças culturais dentro dessas nações. Então, se eu nasci no reino ou na nação da água, não quer dizer especificamente que eu vou ter a mesma cultura, os mesmos costumes. Porque, inclusive, nós temos o povo da água do sul e o povo da água do norte para mostrar essa diferenciação. O único povo que tem essas questões mais uniformizadas, uma cultura mais uniformizada, se podemos dizer assim, é o Império do Fogo. Mas o que de fato é mais importante aqui para a nossa reflexão? O mais importante é o cerne do enredo. Qual que é o cerne do enredo? É que o Aang viveu muito tempo congelado, ele não sabe o que está acontecendo nos últimos 100 anos. E durante esses 100 anos, o Império do Fogo tem um projeto de expansão, um projeto imperialista que é baseado na guerra. Então eles querem expandir a dominação. E a partir disso ele descobre, quando ele é descongelado, que o povo dele foi totalmente destruído, o povo dele viveu um genocídio. E o que isso pode trazer para a nossa reflexão? O que pode trazer é a questão justamente da memória e da verdade. Porque o Aang ele vai viver ali um paradigma. Como eu posso reestruturar as memórias e os conhecimentos tradicionais do meu povo e o que foi realmente, o que aconteceu ali de fato, qual foi a verdade. Porque as pessoas que vivem com ele, que são mais próximas da idade dele, não sabem responder isso, porque também já passou muito tempo que o povo dele vivenciou esse genocídio, que foi completamente dizimado. Então aqui tem outro ponto para a gente pensar. O que isso tem a ver com a memória? O que é a memória? Bom, memória eu vou considerar aqui como um conjunto de bens imateriais, até mesmo talvez materiais, só que nós vamos pensar no âmbito coletivo, na coletividade.
E também é bem importante a gente pensar que a memória, mesmo no âmbito coletivo, ainda mais na verdade no âmbito coletivo, ela apresentaria uma dinâmica constante, ela está sempre em mutabilidade. E nós podemos também pensar em conhecimentos tradicionais. O que seriam os conhecimentos tradicionais? Os conhecimentos trazidos pelos povos. E aqui, no contexto do Avatar, nós vamos pensar no povo do ar, que era o povo do Eng, esse povo que foi dizimado. E dentro desses conhecimentos tradicionais de povos antigos, o mais interessante do Avatar é que eu estava falando, é essa espiritualidade comprovada, é essa visão de mundo. Então isso na narrativa leva com que a gente trabalhe justamente nossa empatia. Por quê? Às vezes nós estamos tão acostumados com uma narrativa material, uma narrativa de conhecimentos científicos e tudo mais, e nós não conseguimos ter essa relação de proximidade com os povos originários. Aqui no nosso contexto nós podemos pensar mais facilmente os povos indígenas. E eles têm uma visão de mundo totalmente diferente da nossa. Por quê? Porque eles estão imersos nessa questão da cultura deles, da espiritualidade deles, às vezes. E nós não conseguimos ver isso tão facilmente. E a animação traz isso muito, muito bem, essa questão da empatia, da memória dessas pessoas. Então, sendo assim, pelos nomes do ar terem uma cultura espiritual, teria culturas que eles mostram pinturas pelos corpos, objetos próprios, que dá pra ver aquele objeto que o Aang sai voando, que é um objeto bem do povo do ar, porque só ele poderia utilizar, porque ele domina o ar. Nós vemos essa semelhança, igual essa analogia que eu fiz, com os povos originários, com os povos indígenas. E com isso, nós podemos ampliar nossa reflexão ainda mais pela noção de genocídio. Essa noção de genocídio é justamente que esse povo do ar vivenciou e que alguns povos da nossa realidade também vêm vivenciando. Então a COVENG, que é o Conselho da Verdade de Minas Gerais, eles trazem essa questão de genocídio bem interessante, porque o genocídio seria voltado para uma destruição da raça, destruição das pessoas baseada na raça, numa minoria racial. Justamente nós temos o Império do Fogo destruindo uma minoria que seria essa minoria do povo do ar. E o etnocídio é quando é ainda mais decisivo, quando você tem uma destruição de uma cultura. Então nós podemos pensar facilmente que além da destruição de um povo, nós tivemos a destruição ou uma possível destruição também de uma cultura. Então nós tivemos o etnocídio do povo do ar, não somente o genocídio. E é importante a gente também pensar que no contexto do Avatar, o Império do Fogo vai continuar esse projeto de expansão. Então a gente vê o Aang nessa luta pela memória do povo, pela a busca pela verdade, e o projeto do Império do Fogo continua plenamente funcionando. Eles querem expandir. E isso demonstra bem, no contexto que a gente vem refletindo aqui, da justiça e transição, o pilar da memória e verdade, como é importante a gente ter essa memória e verdade. Por quê? Se uma memória for realmente construída, se a verdade for realmente trazida à tona, trazida para refletir, para debater, isso talvez não aconteceria. Mas por que isso não aconteceria? Não aconteceria porque a memória e a verdade elas são elementos que compõem de uma forma que não é só trazer os fatos e mostrar os fatos. Isso é muito importante, obviamente, mas não é só fazer isso. Há ali também trazer com um sentimento de culpa, do reconhecimento das violações que ali que foram causadas, de verificar como que isso não pode acontecer novamente, como que deve ser feito o trabalho de conscientização. Então, esse talvez seja um paradigma que o Aang tem que viver, uma questão que ele tem que enfrentar, obviamente, trazendo um pouco dos palpites da justiça e transição, do pilar da memória e verdade. Então, esses são dilemas que o Aang tem que viver, o que o Aang tem que, de certa forma, superar, vamos dizer assim. E essas narrativas, com a memória e verdade, elas contribuem para uma construção de uma identidade, uma construção também de uma autonomia, que apesar de ser duro às vezes você vivenciar
ou revivenciar os regimes de violência, de dor, de opressão, são importantes para essa construção. E como ele busca essa verdade, e ele vai contra a corrente justamente do novos conhecimentos, porque essa permacultura ou intercultura de conhecimentos permite com que a gente possa construir mais reflexões, mais coisas. Tem um artigo que eu me esqueci o nome da autora agora, mas ela trata sobre biopirataria e etnopirataria. Vai estar aqui nas fontes Saiba Mais, obviamente. E ela traz justamente como o intercâmbio de conhecimentos tradicionais podem influenciar diretamente o conhecimento científico. Inclusive nós temos algumas multinacionais, algumas empresas que elas promovem esse tipo de coisa, de sistematizar, lógica, obviamente algumas de forma ruim, né? De forma não tão agradável, de apropriação mesmo desses conhecimentos, desses povos tradicionais. Então isso é bastante interessante para demonstrar como a memória e a verdade é muito importante, inclusive para a evolução do conhecimento científico no nosso contexto. E no contexto do Avatar também talvez poderia ajudar nessas reflexões e nessa construção da identidade e desses dilemas que o povo do ar vivencia e vai ter que vivenciar justamente contra esse projeto do Império ou Nação do Fogo, que vai contra todas as propostas do pilar Memória e Verdade, no pilar Memória e Verdade na Justiça e Transição, no contexto da Justiça e Transição, trazendo as luzes do mundo Avatar.